Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Cedric Soares, né? Esses momentos finais aí da janela de inverno. Hoje de manhã foi confirmada a contratação dele por empréstimo até o final da temporada. Lateral direito, estava no Southampton, né? Aí, bons anos de Southampton já, né? Desde 2015. E assim, né? A questão da lateral direita do Arsenal, ela é bem complicada há um bom tempo já, né? Quando o Bellerin surge, esperava que, assim, por uma sequência, né? Ele surge lá, ele chega pro Arsenal há um tempo já, né? Apesar de ser novo, ele veio da base do Arsenal. A impressão que ele deixa, principalmente em 15 e 16, onde ele é um dos principais laterais direitos, se não o principal lateral direito da Premier League, era muito boa. Naquela época, a perspectiva era de que o Arsenal teria o seu novo lateral direito para a sequência. E tecnicamente, dentro de campo, dentro das quatro linhas, o Bellerin entregou. A questão é que ele nunca foi um jogador confiável por conta das lesões. Isso se intensificou depois de 2015 e 16, né? Então passou aí 16, 17, 17, 18, 18, 19 e agora 19 e 20. O Bellerin continua não sendo um jogador confiável por conta das lesões, né? Então nesse período vários jogadores passaram pelo lateral direito do Arsenal. Então você teve um período com o Lichtsteiner, né, até de um perfil diferente, né, da capacidade física para ir e voltar. Até acho que ele foi um pouco maltratado pelos torcedores do Arsenal, nem acho que a passagem dele tenha sido tão ruim assim não. O Maitland-Niles, né, quando joga por ali com a camisa do Arsenal. Ele não é um lateral, né, ele é mais um meia, um cara que também para jogar uma segunda linha pela direita, pode jogar por dentro também como um meio campista. Mas assim, às vezes que ele jogou com o Arsenal, desde quando ele começou a jogar no profissional, foi como um lateral, ou foi como um ala, né? E ele jogou bem naquelas posições, né? Não é exatamente o jogador da posição, mas ele tem capacidade técnica, né? Quando tem que subir para atacar como um ponta, ele via de mexe consegue. Não é exatamente um primor, mas assim, ele vem evoluindo nessa função, né? Ainda mais pensando que não é exatamente a função dele, mas ele cumpre bem relativamente ali o papel dele quando ele joga, né? Quando ele joga como titular do Arsenal é nessa posição, mas ele nem sempre joga como titular nessa função. O Chambers já jogou por ali também, um zagueiro, né? Jogando na lateral, até é um pouco da mudança da característica, mas a gente pensa no período com o Unai Emery, justamente quando no período em que o Maitland-Niles é expulso, fica um período fora. O Chambers joga bem por ali, né? Inclusive amadurecendo no quesito ofensivo, dando assistência em jogo de Copa. Enfim, o fato é que assim, a lateral direita é um setor complicado pro Arsenal. Encontrou no Cedric Soares. Acho que nem dá pra dizer bem alternativa, porque o time tá um pouco carente de alternativas. Então ele chega num status de quase titular, né? Porque o time, como eu falei, não tem exatamente uma opção segura para aquele lado. E qual é a minha opinião pessoal em relação a isso? Eu acho que o Arsenal poderia ter sido um pouco mais ambicioso, poderia ter peneirado o mercado ali, buscando algum jogador um pouco mais calibrado, com alguma margem para evoluir um pouco mais, assim. O Cedric Soares, ele teve ele já chegou a apresentar um ótimo nível de futebol, né? Tanto em 15 e 16 quanto 16 e 17, né? Ali nas últimas temporadas em que o Southampton conseguiu de fato ser um time ali de primeira metade de tabela, né? Em 16 e 17 inclusive chegou em final de Copa da Liga, e em 15 e 16 chega na Europa League, né? Pra temporada 16 e 17, depois disso o time desandou e hoje a realidade é um pouco diferente, até com o Rafa Hasenhüttl o time vem reagindo um pouco mais. E assim, nesses períodos de 15, 16, 16 e 17, o Cedric Soares, né, ao lado do Bertrand, chegaram a fazer uma boa dupla de laterais, né? Mas a questão é que, desde mais ou menos ali o período de 2017, o Cedric Soares não é mais um jogador confiável, não é mais um jogador que conseguiu atingir um nível de destaque na posição que se esperava dele no primeiro momento, e que ele atingiu de certo ponto em 15, 16 e 16, 17. Então assim, é claro, é um jogador que foi campeão europeu com a seleção portuguesa 2016, foi para a Copa do Mundo 2018, até acho eu, por conta mais do falta de opção de fato, do que por mérito técnico e por já ter ocupado aquela função em outros momentos, né, já ser assim, o dono da posição de alguns anos, mas é fato que tecnicamente falando, o Cedric Soares é um jogador que há um bom tempo não entrega, né, inclusive chegou a ser emprestado para a Inter de Milão na segunda metade de 2018, ali a primeira metade da temporada 18-19, né, quando ele chegou a perder espaço para o Valéry, né, Valéry principalmente em 2019, ano passado, cresceu muito com o Rafa Hasenhüttl, muito mesmo, né? Acabou pegando uma doença grave ali no final do ano passado, até por ficar ausente, Kyle Walker-Peters ser contratado para o Southampton. Inclusive tem vídeo no meu canal falando exatamente sobre ele. Mas enfim, é fato que o Cedric Soares há um bom tempo não joga no nível que a gente viu no primeiro momento ele jogar na Premier League, onde foi de fato um dos bons laterais direitos da liga,
né? Inclusive alçando bons patamares de lateral direito, né? Se a gente pensa a nível europeu mesmo. Como eu falei, foi campeão português, campeão europeu com a seleção portuguesa em 2016. Agora, acho eu que existem opções melhores. O Arsenal poderia ter peneirado melhor um pouquinho isso aí, né? Talvez buscado um lateral em outra liga, enfim, feito alguma força para contratar um jogador de melhor projeção, jovem para aquela função. Afinal de contas, só tem Bellerin para jogar ali, que por mais que o Maitland-Niles jogue, não é exatamente o jogador da função, mas enfim, contratou o Cedric Soares, né? Vamos ver que talvez num ambiente onde num ambiente de maior cobrança, até de um nível de projeção maior do que o Southampton, o fator anímico, psicológico, assim, possa contribuir para de fato ele voltar a jogar o que um dia ele já jogou. Ele já foi muito bom lateral, principalmente na questão de apoio, né, os cruzamentos, os passes para a área. Ele era um lateral bem interessante nesse sentido. Mas é aquele negócio, talvez ali o último grande momento dele, assim, na Premier League tenha sido ali iniciozinho de 2017. Depois disso, ele nunca mais conseguiu, de fato, a jogar no nível que ele já jogou, né? Que a gente viu jogar em 15, 16, 16, 17, enfim. Pode ser que ele volte a jogar o que ele jogou nesse período. Mas eu acho que o Arsenal foi um pouco, faltou um pouco de criatividade. Poderia ter buscado um alvo um pouco mais... que pudesse, assim, ter um pouco mais de potencial para evoluir. Eu sei que é uma necessidade do momento pro time, mas enfim, acho que poderia ter sido um pouco mais agressivo no mercado. Poderia ter buscado um jogador mais interessante do Cedric Soares. Enfim, pode não dar certo, mas pode dar certo também, né? Vamos ver aí como é que o Arteta vai utilizá-lo, né? Enfim, é isso, espero que tenham gostado.